Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o segundo mandamento. Não empregarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E nós sabemos assim, se nós usamos um nome toda hora, nós vulgarizamos aquele nome. E se o nosso nome fosse usado toda hora, nós pediríamos à pessoa para parar de usar o nosso nome, para comunicar conosco somente quando fosse necessário. Agora, em relação aos ensinos, ao segundo mandamento, nós não fazemos uma observação. Nós trazemos essa vulgaridade de usar o nome do Criador todo instante para o nosso dia a dia, como se ele encontrasse assim nas nossas imediações que ele fosse semelhante a nós. Então nós vamos vulgarizando e nós não vamos refletindo. Mas tem uma coisa bem importante, todos esquecem, acham assim que tem a pureza para falar o nome do Criador, e se nós transgredimos o mandamento, transgredimos, então nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E a colheita, todos nós sabemos que é verdadeira, porque nós podemos ir fazendo a observação de todos os dias da colheita que nós temos. Se nós estamos trabalhando no fogão e se nós fizemos um trabalho bom, com atenção, aqueles que vão receber o alimento ficam agradecidos, felizes. Se o nosso trabalho não foi bom, aqueles que vão receber o alimento comentarão, não ficou bom. Aquela criança que frequenta o ambiente de ensino, se ela é cuidadosa, se os tutores fazem a supervisão que precisa de ser feita, perguntando do caderno, perguntando como ela está, se tem lição para ser feita, aquela criança é promovida no final do ano para o ano posterior. Se aquela criança não fizer as lições, não for observada, recomendada pelos adultos, ela não vai ter a capacidade de compreender e entender aquelas informações escolares, então ela não será promovida para o ano seguinte. Quando transgredimos os mandamentos, muitas vezes nós não percebemos que estamos colhendo, que acabamos de plantar e que vamos colher. E a colheita é bem importante assim. A falta de consideração de um filho, o posicionamento diferente que nós recebemos na nossa vida diária. O que acontece? Nós tínhamos que fazer uma referência daquilo que nós estamos fazendo diariamente. E temos que observar assim, naqueles nossos conhecidos, o nosso tio, o irmão do nosso pai, que já se encontra velhinho, como ele se encontra preparado para a fase seguinte na matéria fina. Porque nós sabemos assim que aquilo que nós plantamos nós vamos colher. E que a colheita muitas vezes não é na matéria grosseira, não é agora, porque não deu tempo de ter o cultivo daquilo que foi feito, devido à norma do tempo e do espaço. Se a pessoa se encontra segura para a ida dela para a matéria fina, então o que acontece? Se a pessoa transgrediu o segundo mandamento, ela põe então a vida dela nas mãos do Criador. A pessoa teve a vida inteira para caminhar na matéria grosseira e fazendo a reflexão dos ensinos, depois ela usa uma expressão assim, que é o Criador que vai determinar a vida dela. Não, não é o Criador, é a pessoa. Ela vai colher aquilo que ela plantou numa época anterior. E isso é físico, isso é verdadeiro. E nós temos que lembrarmos assim, devido ao fato assim de ser muitas centenas de anos, as transgressões, e nós sabemos assim que a terceira, a quarta geração vai colhendo aquilo que receberam, aquilo que foi plantado. Então acontece uma coisa bem importante. Se um dos descendentes aí não tem uma clareza da vida, de compreender direito os ensinos, ele também vai continuar nessa degradação. Mas se algum dos descendentes tem uma clareza e agora cuida direito dos ensinos,
Então essa degeneração naquela ramificação daquela família para. Isso é bem importante assim. E é bem importante a pessoa lembrar assim, que nós, quando viemos para essa terra, trouxemos uma força que nos foi possibilitado. Essa força continuou conosco muitos anos, que tivemos a coragem de mudar de localidade, de fazer isso, de fazer aquilo. Depois perdemos essa coragem. Isso é bem interessante. Se perdemos, é da responsabilidade individual. Quer dizer que a referência na vida de fazer um alinhamento correto daquilo que falamos, de como nós estamos procedendo, da nossa pureza, porque nós julgamos que temos uma pureza quando verbalizamos o nome do Criador. Fica bem fácil assim, de quando ouvimos fazendo referência das frases que são utilizadas, que vai dar tudo certo, que o Criador vai auxiliar. A pessoa tem que lembrar assim, que se ela vai fazer um teste para trabalhar numa empresa, numa determinada função, ela tem que ter o conhecimento daquela função. Isso é físico, isso é verdadeiro. O procedimento tem que ser verdadeiro, não é mais ou menos. A pessoa fez o curso e ela julga-se que ela é qualificada, então ela apresenta naquela empresa. E antes dela chegar naquela empresa, muitas vezes ela volta e estuda aquelas anotações que ela tem daquele curso que ela fez. Na nossa vida diária, nós temos a tradição de frequentar as chamadas igrejas, os templos, as mesquitas, mas dificilmente ou quase nunca apresentam uma pessoa para fazer um estudo daquilo que ele ouviu naquela visita que ele fez àquele templo, aquela mesquita, aquela igreja. Muito raramente ele vai verificar se aquele orador apresentou corretamente aquilo que ele estava falando. Nós vamos caminhando assim pela vida com as coisas muito sérias, que é a nossa vida interna, que é a continuação da vida. Porque as referências que nós fazemos nessa vida, elas continuam. O avô usava a transgressão do segundo mandamento, usando o nome do Criador em vão. O filho usa, os pequenos usam. Porque tem um ensino bem importante que fala, as crianças são a cantiga dos adultos. Quer dizer, a repetição. Quando a criança fica muito perto do adulto, ela vai relatar um fato e que aquele que está atento percebe que aquele fato precisaria de ter 40 anos de vida para relatar daquela maneira. A criança relata assim. Então ela aprendeu a decorar aquilo que ela ouviu e repetir e propagar. O segundo mandamento é a mesma coisa. Nós vamos propagando, repetindo. Não vamos fazendo uma parada, uma reflexão sobre a responsabilidade pela transgressão do segundo mandamento. Não tem justificativa, porque a pessoa pode falar o que ela quer, ela pode falar que não tinha conhecimento, não justifica, porque é um procedimento de vida, de continuação da vida. Quando a pessoa vai descendo, ela vai arrumando justificativas, ela vai arrumando explicações, mas aquele que está querendo melhorar-se, ele vê que ele errou, que ele transgrediu, e ele fala para ele mesmo, preciso ser mais cuidadoso, ter mais atenção. Dentro da gente a gente fala. Então o que acontece? Está vindo um instante de lucidez para a fase seguinte da vida, a pessoa não transgredir mais. Essa condição a pessoa tem que lembrar assim. Pelos estudos nós vemos assim, através das inquisições, como eles forçavam as pessoas a transgredir o segundo mandamento através de juramento. E os juízes não precisariam ter a confirmação, porque eles tinham autoridade. Mesmo assim, eles faziam as pessoas repetirem, transgredindo o segundo mandamento. Então nós sabemos assim que quando uma pessoa faz uma coisa amando de outro, porque ela é obrigada a fazer, aquelas responsabilidades por aquele ato feito ficou com aquele que fez o mando.
Então aqueles que mandaram, que fizeram com que as pessoas transgredissem, eles também agora ficam com a responsabilidade. E essa colheita muitas vezes é na matéria fina. Então aquela condição bem importante que nós vemos assim, quando a pessoa tem costume de frequentar velório, ela pode ir confirmando assim. Tem pessoas que quando morrem, ficam com o rosto, um semblante jovem. Tem pessoas que ficam com cara de horror. Então o que aconteceu com a vida daquela pessoa, o comportamento que ela teve, com que ela deparou assim que ela largou o corpo de matéria grosseira. É assim. Ela vai colher ali imediatamente ou a felicidade, ou a alegria, ou o horror. Isso é bem importante. E é bem sério assim, porque muitas vezes a pessoa apresenta muito mais idade do que ela tinha. Há uma mudança bem forte. Temos a oportunidade ainda de observar como nós estamos transgredindo o segundo mandamento, que é não dizer o santo nome em vão, esse reconhecimento de não transgredir o segundo mandamento. Então nós temos a oportunidade de melhorarmos e de melhorar o nosso ambiente de moradia, o nosso ambiente de trabalho, pela nossa postura, pelo nosso jeito de ser. Então a pessoa tem que lembrar assim, que quando ela melhora, independente dela, aqueles que se encontram nas suas proximidades melhoram também. Porque na vez seguinte a pessoa já posiciona, principalmente com o filho, vai orientando corretamente. Mas se a pessoa não melhora, vai tendo aquela degeneração, aquela degradação, a responsabilidade. Então aquilo que plantas, colhe. E essa responsabilidade é verdadeira. Por isso que tem o ensino de Jesus, que ele fala assim, a fala de uma pessoa não deve de passar nem do sim e nem do não. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser muito cuidadosa com aquilo que ela fala, o procedimento que ela está tendo e o procedimento que ela precisa de melhorar, tornar-se melhor. Então, toda a época da nossa existência, o trabalho é contínuo. E a gente vai observando assim, que a gente tem que ter pureza nos pensamentos. Porque independente de cada um de nós, quando nós vemos, nós estamos pensando em um quadro que nós ouvimos, ou num quadro que nós vimos, e agora esse quadro nós não temos nem acesso. Mas a gente está pensando, está dando vida para aquele quadro, está tomando um posicionamento. E nós vamos, com esses posicionamentos, com essa vivificação desses quadros, nós também vamos utilizando o nome do Criador. Nós vamos utilizando aquela maneira que a pessoa precisa do auxílio do Criador. É normalmente assim que nós comportamos. Mas nós não fazemos um trabalho de ver antes. Então a pessoa está passando por uma situação difícil, de todas as maneiras tem situações difíceis. Falta de recurso financeiro, do ambiente de trabalho, da chegada até o ambiente de trabalho. Então tem muitas situações difíceis. A pessoa tem que fazer uma reflexão. Qual é o procedimento que ela precisa de ter para ter sabedoria, para continuar tendo a condição de passar por aquela situação. A sabedoria que ela precisa de ter para melhorar a situação. Ela que tem que fazer o trabalho, porque nós sempre nos encontramos no lugar que pensávamos anteriormente. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que em épocas anteriores pensávamos em ter um tipo de trabalho assim, uma situação assim, só que nós não avaliávamos que essas situações são muito difíceis. Então, como é que agora a gente pode melhorar essas situações? Não é transgredindo o segundo mandamento, não é dizendo o nome do Criador de qualquer maneira, é trabalhando conosco mesmo, melhorando a maneira que nós somos, melhorando a maneira que nós compreendemos os ensinos. E os ensinos do Criador, eles são bem importantes assim, porque como não tem tempo, não tem espaço dentro de nós, porque a pessoa sonha, numa época anterior tinha uma determinada cor de pele e agora ela tem outra cor de pele.
ela muitas vezes não compreende o sonho que ela está tendo. Então, no caso da cor da pele, é porque é uma coisa mais forte assim na vida de cada um de nós. E aquela pessoa está sonhando com uma época anterior que ela teve. Quer dizer que dentro de nós não tem tempo, não tem espaço. E também na nossa época atual, nós podemos ir lá atrás no período de nossa formação, da maneira que nós éramos, de como nós víamos aquela criança de quando ela era pequena. Quer dizer que os ensinos do Criador, eles estão impregnados dentro de nós. Só que nós fomos usando esses ensinos de maneira degradante, colocando a responsabilidade que tem que ser nossa nas mãos do Criador. Não, o Criador já nos possibilitou. E a gente vai observando através da oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Nesta oração tem tudo o que nós precisamos. Se a pessoa movimenta um pouco, de maneira correta, ela sempre terá o pão de cada dia. E nós esquecemos que para o reino de Deus vir até nós tínhamos que ir purificando a casa do Senhor, as moradas do Senhor. Então nós tínhamos que ir melhorando a nossa maneira de sermos, a nossa maneira de cuidar mesmo da moradia, cuidar dos nossos pensamentos. Então, para o reino de Deus vir até nós temos que formar a base. Então é bem importante a pessoa lembrar assim, que para irmos para o paraíso, nós temos que ter dentro de nós o procedimento de viver num paraíso. Mas nós fizemos o inverso. Nós fizemos da casa de Deus um covil, uma coisa de assassinos. Porque onde nós nos encontramos, só pioramos. Pioramos de todas as maneiras. É só observar a moda. Anos atrás era de uma maneira, não era aceita. Depois passou a ser aceita. Melhoramos a nossa maneira de sermos em compreender que nós necessitamos das vestes. Não percebemos que estamos comendo qualquer coisa. Então a pessoa tem uma deformação física, mas ela esquece que através do alimento errado que ela está comendo é que foi tendo a deformação. Irmos para o paraíso, nós tínhamos que tornar o nosso ambiente melhor. Então a nossa moradia, nossos pensamentos, o nosso comportamento teria que ser de pureza. É físico, isso é verdadeiro. Porque se a pessoa não está acostumada a vestir elegantemente, não tem essa sensibilidade para perceber como ela se encontra, o jeito que ela está se portando, o jeito que ela se porta numa mesa, ela também não será convidada para uma reunião da direção da empresa. Isso é físico, isso é verdadeiro. É aquele que comporta direito, que apresenta-se de maneira adequada, que sabe usar os talheres. Ele então é visto, ele é convidado para participar então daquela reunião, para ir àquele evento. Porque as pessoas estão sempre querendo que o que vai enriquece os outros que vão também. Que melhora o ambiente, que aquele que está indo tem que melhorar aquele ambiente. Então a nossa moradia, a nossa maneira de ser, teria que ser de acordo com o Criador, de todos os sentidos. Na nossa fala diária, nos nossos pensamentos, nós não podíamos transgredir o segundo mandamento. A referência, os valores, isso é físico, isso é verdadeiro. Por terem comportado de maneira errada um tempo muito longo com a força da igreja, usando o nome do Criador, então nós achamos assim que aqueles que transgrediram, nós não sabemos se nós fazíamos parte daquele grupo. Isso é bem importante, a pessoa ser muito cuidadosa. Por isso que tem uma referência bem importante, que Jesus se encontrava em umas proximidades e eles iam apedrejar uma mulher.
e perguntaram para Jesus o que ele achava. E ele disse assim, que aquele que não tem nenhum pecado joga a primeira pedra. O que acontece? Acontece uma coisa bem importante assim. E nós não podemos fazer avaliação daquele que está tendo um comportamento. Porque no período anterior nós também podíamos ter tido aquele tipo de comportamento. Então nós temos que lembrarmos que os defeitos que nós temos, a pessoa tem que ir observando durante a vida que volta. É bem grave, mas volta. A pessoa tinha um defeito de costumes que prejudica a saúde, 20 e tantos anos depois volta a ter aquele costume. Então, quando ensina que precisamos de ter método, de sermos cuidadosos, sermos criteriosos, é por isso. Porque se descuidamos um pouco, volta aos costumes anteriores. Porque ficaria muito fácil para cada um de nós se estivéssemos evoluindo. Então, quando a pessoa está evoluindo, o seu ambiente de moradia, o seu ambiente de trabalho, a comunidade que a pessoa pertence, estivesse melhorando dentro, então ficaria fácil, porque ela também receberia influências que possibilitaria ela manter-se numa condição de elevada dentro dela, com nobreza, com polidez, com coerência, com pensamentos puros. Atualmente não se encontra assim nessa condição. Encontra-se de uma maneira que fora de nós as coisas vêm acentuando numa questão de piora, de conduta, de sermos. Então cada um é que tem que ir observando, ele é que tem que ir fazendo um trabalho de ir vendo o procedimento que ele tem para parar de transgredir o segundo mandamento e de esforçar-se para ter o movimento diário, para ter aquilo que ele precisa. E a gente observa assim a confiança dos animais. Os animais apresentam uma confiança e são incansáveis. Então, qual é o procedimento para apresentar essa confiança em relação aos ensinos, em relação ao segundo mandamento, o procedimento que tínhamos que ter? O trabalho de voltarmos para o paraíso, nós tínhamos que fazer um trabalho aqui na matéria grosseira, de deixar o ambiente nosso melhor, de deixar uma pureza dos nossos pensamentos, do cuidado que temos que ter com a transgressão do segundo mandamento. Então o que acontece? Será possível voltarmos para a pátria do Espírito. Temos que ter a dignidade de sermos responsáveis por nós, porque nós achamos assim que agora o Criador vai nos auxiliar. É como se a mão do Criador estendesse até nós e nós tivéssemos que ser carregados no seu colo. A individualidade. Se sairmos para a criação, para termos o desenvolvimento, temos que voltar numa forma consciente. Então, não é sendo carregado, nos pegando pela mão. É conhecer direito os ensinos e ir vendo os limites que nós temos. Qual é o procedimento que nós temos que continuar tendo? Isso é físico, isso é verdadeiro, não é um período. Aqueles animais que são criados soltos, por eles terem tido o alimento hoje, amanhã eles não ficam dormindo. Eles continuam tendo um movimento para ter o alimento amanhã também, fazendo esforço. Isso é bem interessante, mas toda a espécie que a gente vai confirmando pode ser uma colmeia. A gente vê aquelas abelhas trabalhando todo dia. E assim são os outros animais que não são criados dentro da moradia. Eles fazem o esforço todos os dias para ter aquilo que eles precisam. Então, na nossa vida diária é o mesmo procedimento, nos esforçarmos não somente para o pão de cada dia, mas para a nossa maneira de nos tornarmos mais coerentes, mais polidos, para a nossa maneira de perceber que temos que parar de transgredir o segundo mandamento. Nas coisas comuns, a gente sabe que se usam muito o nosso nome toda hora, no nosso ambiente de trabalho ou na moradia, vamos pedir para que diminua
esse pedido para nós todo instante. E assim nós temos que lembrarmos que não é pela quantidade de repetição do nome que a pessoa vai ter uma atenção, é de como a pessoa está tendo sentimento, porque no juízo final nós seremos avaliados pelo que nós sentimos, não é pelo que nós falamos, pelo que nós estamos aparentando, é pelo que nós estamos irradiando. E a irradiação nós sabemos assim que é verdadeira. Essa irradiação nós temos, que usamos para tudo. A pessoa que tem o animal gosta de ficar nas proximidades da pessoa porque ela tem essa irradiação. A criança pequena está feliz ou está com uma disfunção, o adulto aproxima daquela criança, pega aquela criança e possibilita uma irradiação que equilibra aquela criança. Essa irradiação é que vamos passar pelo juízo. Então é dentro de nós é que nós temos que ir observando o tipo de irradiação que nós estamos tendo. Então essa é a avaliação no juízo final. Não adianta a pessoa frequentar essa igreja ou aquela outra, ser um estudioso, mas se ele não transformou o estudo numa condição interna para ele ficar impregnado com aquele estudo que ele realizou, não tem significação, o valor. Então tem muitas referências assim na matéria grosseira, a referência de valores. Então a pessoa acha assim que se ela tem muitos valores externos, ela é mais evoluída. Outro acha por não ter valor nenhum externo, então ele se encontra mais evoluído. O jeito que nós irradiamos, é isso, que é aquela condição bem importante de saber que aquele que fez aquele preparado, as irradiações que ele colocou naquele preparado, aquela pessoa que cuida de animais, o jeito que ele aproxima do animal, o animal aceita ele. Então o jeito que nós somos, esse jeito é que nós vamos ter que passar pelo juízo. Não dizer o santo nome em vão. Essa referência é para a nossa vida toda. E as pessoas têm que lembrar assim, que não podemos fazer a observação daquele que está verbalizando o santo nome em vão. Nós tínhamos que ter uma capacidade de aproximar daquele e explicar. Não pode ser usado o santo nome de qualquer maneira. E que precisamos de ter uma pureza dentro de nós quando viermos a verbalizar esse nome. E é bem importante assim, porque nós fizemos assim, porque precisaria de ser feito dessa maneira. Então nós vamos explicando, mas nós não percebemos que o nosso saber pode ser menor do que aquele com quem nós estamos querendo dar uma justificativa. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando assim, termos a capacidade de caminharmos pela vida com referência àquele ensino de Jesus, que a nossa fala não pode passar nem do sim e nem do não, porque quando falamos mais do que 2 ou 3 palavras, temos uma condição interna de possibilitar uma falha. Se há uma falha, então vai entrar aquela condição de transgredir o 2º mandamento, que é uma maneira que existe para ter uma compensação. E essa compensação, se a pessoa é ponderada com ela, não precisaria de ter, porque nós não precisamos de ter uma compensação. A compensação que nós precisamos de ter é pelo nosso comportamento, a maneira que nós somos, nós nos tornarmos seguros que o nosso dia a dia vem sendo concluído conforme precisa de ser. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de nos tornarmos evoluídos por nós mesmos. Não é para as pessoas,